Bom dia, pessoal. Vou explicar um pouquinho sobre o circuito que eu fiz para a matéria de circuitos digitais do curso de Engenharia da Computação da UTF-PR. Como vocês podem ver, eu escrevi as letras A, B e C. A letra A se refere a um nibble, que é uma palavra de 4 bits, que vai ser multiplicado por outro nibble, a letrinha B, e o resultado vai ser impresso ali na letra C. A letra D, que é um byte, ou seja, 8 bits, ela mostra aqueles displays hexadecimais de 7 segmentos, mostram o que está sendo impresso na memória que está sendo apontada no momento. E eu vou explicar melhor como isso funciona, mas só para vocês já terem uma ideia. Aí o A da direita, ele está sendo representado ali por aquelas quatro chaves, que são justamente os 4 bits que você define para multiplicação. E o B igual, só que são as 4 chaves seguintes. E o D, que são os endereços de memória, são os dois últimos bits, né, as duas últimas chaves. Aí em cima nós temos 2 push buttons. O de cima é para salvar o valor que você quer no endereço selecionado. E o de baixo é para resetar a memória inteira, ou seja, ela reseta os 4 endereços. Agora vamos dar uma olhada no circuito e depois a gente volta para ver como ficou na prática. Então, aí está o circuito geral, não dá para ver direito porque está muito distante, mas só para vocês terem uma ideia, em laranjado estão os conversores de binário para X de 7 segmentos, que é o que a gente usa na placa, né? Em vermelho é a palavra A, em amarelo é a palavra B, em azul é um multiplicador de 4 bits por 4 bits, que eu criei em VHDL, vou mostrar o código para vocês. Em roxo, embaixo do azul, são os botões de resetar e salvar da memória e também os endereços que estamos acessando. E em verde é o bloco da memória RAM. Eu criei uma memória RAM com 4 endereços de 8 bits cada. E agora eu vou entrar um pouco em cada parte desse circuito para ficar mais claro. Pessoal, eu vou pedir perdão pela qualidade da captura, porque eu estou capturando direto do Quartus, que é o software que eu usei para fazer o circuito, e acabou não ficando tão boa assim, mas dá para entender. Agora a gente vai analisar aqui a memória RAM. Eu capturei uma pequena parte dela, mas com essa parte vocês vão conseguir entender como ela funciona. Ela é uma memória RAM, como eu falei, de 4 endereços, de 8 bits cada. Na parte em vermelho aqui, o círculo vermelho, está o decodificador. Como a gente recebe 2 bits, ele decodifica para 4 possíveis saídas. A parte em laranja são os bits que estão chegando, são os 8 bits do resultado da multiplicação, que são os que vão ser armazenados, certo? Esse grande bloco em azul, existem 4 deles, mais para baixo. Eles são os endereços onde ficam armazenadas as informações. Então são 8 flip-flops do tipo D. Bit mais significativo está curto-circuitado com o bit mais significativo dos outros, e assim por diante. Estou usando um tri-state para poder curto-circuitar, entre aspas, porque na verdade é um circuito aberto, né? Uma alta impedância, então não tem problema. O próprio software permite. Aí tem toda a lógica ali, não vou entrar em detalhes, mas é uma memória RAM padrão. E temos a saída em verde, ela só fica ativa quando passa pelo decodificador, ativa o tri-state, então permite a gente visualizar a saída. Só uma saída fica visível por vez, por isso que não dá curto-circuito. E essa é a visão da memória RAM, certo? Agora vamos dar uma olhada no código em VHDL do multiplicador. Bom, pessoal, esse aqui é o código do multiplicador. Eu demorei um pouco para achar como fazer isso, mas acabei achando. Primeiramente, a ideia, inclusive sugerida pelo professor, era que eu usasse VHDL porque é interessante ter essa ferramenta, né? Uma ferramenta muito poderosa para eletrônica, muito melhor do que eu ficar fazendo mapa de Carnot e desenhando esquemático de um circuito como esses, que, por exemplo, teria 256 possíveis multiplicações, né? Seria um mapa gigantesco e daria muito trabalho. Não precisa disso. Então eu fiz em VHDL, incluí as bibliotecas que vocês estão vendo ali em cima, declarei as variáveis de entrada e de saída, como são vetores, né? Simplesmente multipliquei e a saída se deu por isso mesmo, super tranquilo, fácil de entender. Acredito que até quem não mexa com programação, né? Porque no caso do meu curso a gente vê também a parte de software, tanto software quanto hardware, mas dá para entender, é bem visível. E esse foi o multiplicador. Então só vou dar uma explicada básica aqui. Ele tem 4 entradas, o A são 4 bits, B são 4 bits, e o C, que é o resultado da multiplicação dos dois, são 8 bits, porque a maior multiplicação seria 4 bits por 4 bits, cheios, que seria 15 vezes 15,
que dá 225. E para armazenar 225 nós precisamos de 8 bits. Isso era o que eu queria mostrar do código e do circuito. Agora vamos ver o circuito funcionando na placa. É uma placa FPGA. Vamos ver ele na prática e eu vou explicando conforme for usando. Primeiramente, eu vou setar como 1 e B como 1. O resultado de 1 vezes 1 vai dar 1, que vai ser mostrado nos displays do meio. Como o endereço de memória apontado no caso é o 00, eu vou salvar esse valor 01 no 00, clicando no botão de cima, e vai mostrar imediatamente o valor 01 também nos últimos dois displays, o que significa que ficou salvo no endereço que está apontado. Agora eu vou mudar o endereço de memória e vai voltar para o 0, porque a memória inicialmente ela está zerada. Vou fazer outras multiplicações e vou salvando nas memórias. Então agora eu não vou explicar direito, mas eu só estou testando a memória e as multiplicações. Então eu vou salvar e no final eu deleto tudo, resetando a memória. Esse foi o vídeo. É o projeto final, como eu disse, da matéria de circuitos digitais. Gostei bastante de fazer essa matéria, aprendi bastante. Pretendo deixar o relatório também no link embaixo, se eu conseguir acabar a tempo. Vou atualizar depois. E é isso.